Salve, salve, galerinha do canal da Química, tudo certinho? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou dar continuação ao assunto de diagrama de fases. Como assim continuação, professora? É porque se você for lá na nossa playlist de Físico-Química, você já vai achar alguns vídeos sobre diagrama de fases, mas apenas de um componente. Hoje, na continuação, eu vou começar a falar de diagrama de fases de dois componentes. Mas veja, esse é só o primeiro vídeo de diagrama de fases de dois componentes, beleza? Virão outros. Então, inclusive, se você não é inscrito, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho da notificação para poder ficar sabendo em primeira mão quando os próximos vídeos estarão aqui. Combinado? Aqui eu tenho um diagrama de fases de dois componentes e aqui eu estou chamando um componente de componente A e o outro componente de componente B. Neste ponto aqui, olha, é como se eu tivesse 100% do componente B e aqui do outro lado 100% do componente A. Na verdade, aqui, olha, ele representa apenas um dos componentes e aqui, na verdade, esse X é a fração molar. E por que representa apenas um dos componentes? Porque veja, aqui essa fração molar de A, que é o que a gente chama de componente A, é zero. Conforme eu vou para a direita, vai aumentando o teor do componente A e vai diminuindo o teor do componente B. Ou seja, neste ponto, por exemplo, eu tenho que 0,2 de A, porque toda esta linha aqui está representando a fração molar de A. Ou seja, isso daqui, se eu for ver percentualmente, é 20%. Agora, se eu tenho 0,2 de A, quanto eu tenho de B? Na verdade, aqui de B eu tenho 0,8, ou seja, é como se eu tivesse aqui 20% de A e 80% de B. Lembrando que no diagrama de um componente, quando a gente estudou, a gente tinha, na verdade, nesses eixos, a gente tinha pressão e temperatura. Agora, na verdade, ó, a gente vai ter temperatura, então quanto mais para cima aqui, maior a temperatura, e a gente vai ter aqui neste eixo aqui na horizontal a representação dos componentes. Conforme eu aumento a concentração de um, eu diminuo a concentração de outro e vice-versa. Bom, o que mais que a gente pode observar aqui? Se eu pegar, por exemplo, aqui este ponto que está representado aqui como PFB, ou seja, isso daqui é o ponto de fusão do componente B. Então, se eu tiver aqui, olha, neste eixo, bem em cima deste eixo aqui, da parte esquerda, significa que aqui eu tenho 0 de A, ou seja, 0 da fração molar de A. Isso quer dizer que eu tenho 1 de B, ou seja, se eu transformasse isso para porcentagem, eu teria 100% de B. Isso quer dizer que nesta linha vertical eu só tenho o componente B. Então é por isso que neste ponto aqui está representado o ponto de fusão do componente B apenas. Em compensação, se eu for lá para o outro lado, eu tenho aqui o ponto de fusão do componente A, ou seja, este ponto aqui representa o ponto de fusão do componente A. Por quê? Porque aqui eu tenho apenas, nesta linha aqui, eu tenho apenas o componente A. Eu tenho 1 de A na fração molar, ou seja, como se fosse 100% de A, e tenho 0 de B, 0 do componente B. Não tenho esse componente B neste ponto. E se eu tivesse, por exemplo, um ponto bem no meio entre os dois? Se eu tivesse um ponto aqui bem no meio entre A e B, eu teria meio de A e meio de B, ou seja, 50% de um, 50% do outro. E vamos entender um pouquinho mais a respeito deste diagrama. Vamos ver esse ponto M aqui, estudar um pouquinho desse ponto M e entender o que está acontecendo aí. Se eu pegar esse ponto M, veja,
Nesta parte aqui, eu tenho apenas líquido. Então, qualquer ponto que tiver nesta área, seja esse ponto M, seja aqui se eu colocar um ponto O, seja aqui se eu colocar um ponto A, seja aqui se eu colocar um ponto C, qualquer ponto eu tenho apenas a fase líquida. Agora veja, no caso do ponto M, se eu começar a resfriar, ou seja, se eu começar a diminuir a temperatura, o que vai acontecer? Vai chegar um momento em que este material vai se resfriar e vai chegar aqui, ó, nesse ponto. Nesse ponto eu tenho um equilíbrio entre sólido e líquido, ou seja, nesse ponto onde eu tenho aproximadamente, veja aqui, olha, 0,1 do componente A, nesse caso eu tenho pouquinho de A, se eu tenho 0,1 aproximadamente de A, eu tenho 0,9 de B. Esta é a composição aproximada deste ponto M, porque está aqui, olha, nesta linha, né? Então, é a linha onde eu tenho aproximadamente 0,1 de A, 0,9 de B. Agora veja, M se resfriou, chegou até esse ponto onde eu tenho um equilíbrio entre sólido e líquido. Agora, se eu descer por esta curva, veja, vai chegar neste ponto aqui, e este ponto, ele é um ponto extremamente importante, porque este ponto é o chamado de ponto eutético. O que significa isso, professora? Aqui vai ser o ponto onde eu tenho a menor temperatura com formação de líquido. Veja, aqui eu tenho um equilíbrio entre a fase líquida, que é essa que está para cima, entre a fase sólida, que é esta para baixo, entre esta parte aqui onde eu tenho sólido mais líquido e entre esta parte aqui onde eu também tenho sólido mais líquido. Então eu tenho um equilíbrio. Aqui o meu grau de liberdade é 0. Se você não lembra o que é esse grau de liberdade, volta lá em outros vídeos para poder relembrar. Agora, eu não posso fazer nenhuma alteração aqui, porque senão sai deste equilíbrio entre as fases. Então, se eu mudar a composição, já vai para um lado ou vai para o outro. Então, sai do equilíbrio entre essas 4 fases. Se eu alterar a temperatura, isso também ocorre. Então, aqui, esse ponto eutético, eu tenho equilíbrio entre as fases e é a menor temperatura onde há formação de líquido. Então, se eu quiser, por exemplo, otimizar essa composição e deixar na menor temperatura onde há formação de líquido, eu tenho que chegar aqui, ó, aproximadamente aqui nesta composição de 0,2 de A e 0,8 de B. Esta é uma composição onde eu tenho uma menor temperatura de fusão. Olha como que é importante a gente ter uma ideia aí de diagrama de fases. Bem, agora vamos imaginar este ponto N. Neste ponto N só existe sólido. Existe tanto sólido A quanto sólido B, mas eu só tenho sólido. A partir do momento que eu começo a aumentar a temperatura, que é o que está indicando aqui nessa seta, ocorre que o componente A começa a se fundir. Isso reduz a quantidade de A no sólido e deixa o líquido aqui com maior concentração de A. E se eu continuar aqui aumentando a temperatura, eu chego num equilíbrio entre essas duas fases, onde eu tenho aqui nessa fase apenas líquido, e eu tenho um líquido formado tanto pelo componente A quanto pelo componente B, e aqui um equilíbrio também junto com esta fase, onde eu tenho líquido mais sólido. E veja, e se eu continuar ainda aumentando a temperatura, o que vai acontecer? E chega um momento em que eu só tenho líquido. Ai, professora, e se eu resfriar esta mesma composição? Aumentei a temperatura e agora eu vou deixar resfriar. Ele faz o caminho contrário aqui, né? Então, ele está resfriando, chega neste ponto, começa a aparecer sólido e continua também o líquido, mas já começa a haver sólido, e nesse caso, sólido A.
E aí, conforme eu vou baixando a temperatura, a concentração de líquido vai diminuindo, vai aumentando a concentração de sólido. Neste ponto, eu tenho um equilíbrio entre essas duas fases, que é a de cima, o líquido mais sólido, e a de baixo, que é apenas sólido. E a partir dessa temperatura, ou seja, abaixo dessa temperatura, eu tenho apenas a formação da fase sólida. Esse aqui, gente, é apenas um primeiro vídeo para você começar a entender o que é um diagrama de fases de dois componentes. Num próximo vídeo, eu já vou colocar aí uma situação onde a gente aplica esses diagramas aí para poder chegar em algumas características dos materiais. Beleza? Então não perca aí o próximo vídeo, já assista, vai lá na nossa playlist de Físico-Química, já procura os vídeos sobre diagrama de fases para você aprender o máximo possível. Se você estiver aprendendo, não esqueça de compartilhar o vídeo com os amigos também. Combinado? Até o nosso próximo vídeo.